Já aconteceu contigo de você ir na cozinha, pegar um copo d'água e voltar com uma banana ou com uma maçã? E você que tá triste, tá acontecendo alguma coisa na sua vida, você não tá conseguindo gerenciar as suas emoções. Esse cara que eu trouxe hoje é um fenômeno da mente. Saúde mental é com ele mesmo. Ele é médico, psiquiatra e, claro, se tornou um grande amigo meu. Com vocês, doutor Marco Túlio. Obrigado Seja por essa bem-vindo. excelente apresentação, meu xará Marcos. Fico lisonjeado aí pelo gentil comentário. Seja muito E bem-vindo, muito meu amigo. obrigado por o convite para poder bater um bate-papo aí com você. É algo que eu considero muito importante e principalmente a gente Nós consideramos. falar sobre psicoeducação, falar sobre saúde mental é algo que eu acredito que é fundamental. E deixa eu te fazer uma pergunta. Começou quando essa paixão pela psiquiatria, pela mente humana, pelo funcionamento, até pelas patologias? Pelo incrível que pareça, não foi algo que durante a faculdade eu pensava. Durante a Uhum. faculdade eu pensava em fazer cardiologia, depois medicina intensiva, hemodinâmica. E eu vi que depois que eu comecei a trabalhar na prática, a saúde mental me encantou. Eu trabalhei alguns anos no PSF e eu comecei a ter gosto depois da faculdade Uhum. e vi que era uma área muito interessante. E aí, lá para 2017, 2018, eu pensei e decidi fazer residência em psiquiatria. Aí começou a minha paixão. Legal. Então, quanto tempo você tá já na psiquiatria? Eu trabalhei de 2016 a 2019 na área como clínico, mas atendia muito na psiquiatria, mas estou Legal. só na psiquiatria desde 2019. Legal. E aí, cara, pô, já vamos chegar num assunto muito massa, que é a pandemia. Como é que foi isso? Então, a pandemia trouxe um impacto muito grande, né? Ninguém esperava essa diversidade e todo mundo teve que mudar a sua rotina, gerando muito impacto, né? Sim. Então, a prevalência dos transtornos mentais aumentaram muito e por diversos fatores. Um deles é até o aumento da convivência, porque na correria a gente não consegue conviver tanto com as pessoas e de repente a gente teve que aprender, além de lidar com essa situação, essa calamidade aí mundial, a lidar com a questão dos relacionamentos das pessoas, de com perdas aí que Complicado trouxeram muito também. impactos, né? Sim. E cada vez mais aumentaram aí a prevalência e as pessoas começaram a ter mais consciência que é aceitável a gente não estar bem em algum momento da vida. Legal. Deixa eu te fazer assim, vamos entrar nesse assunto que eu acho interessante, porque a pandemia, ela não pode ser assim, a gente não pode simplesmente deixar para trás, porque ela deixou muitas cicatrizes na nossa saúde mental. Como, por exemplo, no primeiro momento foi uma coisa obscura, a gente não sabia o que estava acontecendo, e algumas pessoas, eu me incluo nessas pessoas, achou que era um oba-oba, que, vou ficar em casa, vou tomar todas, já que eu não posso sair, vamos beber. Só que assim, você beber enclausurado, com o seu cônjuge, com sua família, com seus filhos, às vezes pessoas estavam em apartamentos. Isso aí foi muito complicado. Como é que você enxerga essa questão do álcool? Como é que você enxerga essa questão da convivência junto com a base na psiquiatria? A questão da pandemia mostrou o quanto a gente às vezes tem dificuldade de lidar com a insegurança, né? Que muita incerteza. Vai ser um mês a pandemia e de repente virou alguns anos. E Uhum. essa questão da válvula de escape, eu estou sofrendo, a mente busca uma forma de ter uma recompensa. Sim. E às vezes é a questão da bebida alcoólica, é Uhum. o uso de drogas, Comida. comida. Sim. Então é uma forma de ter uma recompensa, né? De aumentar a dopamina para eu me sentir bem e aliviar aquela angústia. Entendi. Então aumentou também muito a prevalência dessa pessoas usando mais substância ou álcool, uma forma de válvula de escape para eu lidar com essas incertezas, esses medos e as angústias que a pandemia e Uhum. diversos outros efeitos colaterais ali trouxe na vida das pessoas. A dopamina, eu já li em alguns lugares que ela não ela é o antes, é o que te motiva. Uhum, Ela é o isso que é. dá o desejo. Não é exatamente quando você, por exemplo, bota o doce na boca. É quando você pensa que você quer o doce, certo? Os dois ajudam a aumentar a dopamina. Só de eu pensar e tiver uma motivação,
já aumenta um pouco a dopamina para eu conseguir fazer aquilo. Ok. E ao consumir ou executar aquilo que eu gostaria, aumenta a dopamina. Uhum. A dopamina na dose certa é excelente, mas Ela é necessária. é necessária e ajuda a gente a conseguir ter um bom rendimento, uma boa funcionalidade naquilo que a gente deseja fazer. Mas ela baixa ou ela em excesso traz Ruim. prejuízos. Então, na dose certa, faz toda a diferença. Legal. Eu uma certa vez, eu gosto muito de estudar sobre o meu cérebro, e sobre o meu funcionamento, sobre as minhas procrastinações, sobre os meus desejos. E eu li que existem dois tipos de dopamina, a tônica e a fásica. Estou certo? Certo. A tônica é aquela que cuida vamos dizer assim, das necessidades basais, das coisas como pegar um copo d'água, as coisas mais. E a fásica é aquela que dá os picos. Então, assim, a pessoa, por exemplo, com TDAH, ela tem uma baixa dopamina tônica, tô correto? Isso, correto. Como é que isso impacta, por exemplo, no dia a dia? Como é que isso afeta ela, por exemplo, em realizar objetivos ou concluir objetivos difíceis? Porque o TDAH tem muito disso. Isso. A diminuição da dopamina vai gerar muito impacto em várias áreas da vida. Uhum. Por exemplo, a gente quer fazer alguma coisa e está com muita vontade, aquilo é fácil, a gente faz e consegue manter por mais tempo porque a gente está muito motivado. Perfeito. Em relação ao TDAH, como tem, você já falou, diminuição dessa fase tônica, a maior parte do tempo é baixa, o TDAH busca qualquer atividade que aumenta esse aumento fásico, de ter um pico, porque tem um Legal. déficit. Então, isso às vezes predispõe a fazer hiperfoco, de gostar muito de uma atividade e aumentar bastante a dopamina e gastar muito tempo fazendo aquilo. Uhum. Também aumenta o risco de buscar excesso Prazeres. de dopamina, que aí entra drogas, Sim. situações de risco. Mas no dia a dia, essa baixa vai gerar prejuízos da execução. Eu quero fazer aquela atividade, porém, se a mente considera que é um pouco burocrática ou difícil, não consegue executar. Eu quero, mas tenho mais dificuldade do que os outros. E é importante a gente entender que quando o TDAH tem uma motivação, ele quer muito aquilo, a dopamina dele aumenta em níveis adequados e ele consegue executar muito bem. Então não é, quem tem TDAH tem déficit de dopamina. Não, depende do que a gente está falando. Sim. Depende do interesse. Uhum. Que é uma coisa que às vezes gera até dúvidas, né? Mães ou pessoas falam, não, eu não posso ter TDAH, porque eu faço hiperfoco, eu fico jogando videogame 8 horas. Como que eu posso ter dificuldade de executar uma coisa? Mas isso depende muito da motivação e a motivação alta consegue ter uma produção adequada. Mas no geral é mais difícil. E a gente tem que ter muito cuidado em relação ao julgamento, porque é igual quem Ao autodiagnóstico. Autodiagnóstico e o julgamento também. Das outras pessoas. Da pessoa e das outras. Entendi. Porque quem tem uma dopamina mais baixa parece ser uma pessoa mais preguiçosa. Tem dificuldade de executar as obrigações e muitas vezes, tanto o terceiro, o familiar, a pessoa começa a achar que ela é preguiçosa. Nós não podemos pegar isso como uma verdade. Tem que entender a situação, igual quem quebrou uma perna. É fácil falar, não, vai lá e corre. Como assim? Não tem condição para aquilo. Entendi. E quem tem TDAH tem mais dificuldade de executar algumas coisas, não por preguiça, mas por uma desregulação e desse neurotransmissor que é a dopamina. Mas você, por exemplo, agora eu vou falar de mim, que como eu te falei, eu já me autodiagnostiquei, nunca fiz o teste. Eu quero conversar contigo sobre isso também, o porquê que eu não fiz, tem um motivo. Mas vamos lá. No meu caso, eu não sou um cara muito preguiçoso, eu não tenho preguiça. O meu problema é quando a coisa dificulta. Então, por exemplo, eu sou muito bom em iniciar coisas. Eu sou péssimo em terminar. Então, hoje eu preciso... Eu criei protocolos, eu criei padrões, eu criei algumas ferramentas que me fazem início, meio e principalmente concluir uma missão. Então, o TDAH tem um pouco disso também, né? De começar alguma coisa, viu que tá prazeroso, no começo é sempre muito prazeroso, porque até tá fácil, né? O negócio começa fácil. Quando vai dificultando, a tendência é ele desistir. Isso acontece? Isso é um sintoma do TDAH ou eu tô mais para outra patologia? Acontece, é frequente no TDAH, mas não só no TDAH, várias outras situações também podem
manifestar dessa forma, mas no TDAH costuma ser mais frequente pelo fato da pessoa estar interessada e inicialmente estar empolgada. Então aumenta a dopamina. O que é novo é muito legal. Virou rotina, a mente já baixa a dopamina e precisa de um novo estímulo, de uma nova coisa prazerosa. Então é algo muito comum, muitos pacientes que procuram com essa queixa de eu começo, mas eu não termino nada. Muitas pessoas que percebem que tem potencial. Eu sou inteligente. Quando eu quero uma coisa, eu tenho um bom resultado. Porém, o Joãozinho lá, que às vezes tem uma dificuldade, ele é persistente. Ele quer só uma coisa só porque ele persiste. O Joãozinho, às vezes, consegue ter bons resultados pela persistência. Então, o TDAH tem dificuldade de persistir por essa baixa da dopamina e, consequentemente, não conseguir... Ser muito difícil persistir. Essas abordagens comportamentais que você falou que você aplica na sua vida é fundamental. E principalmente se conhecer. Como, hoje eu estava conversando com uma paciente que trouxe justamente isso, de enjoar das coisas e das pessoas. E o quanto isso pode ser perigoso. Então, a psicoeducação, entender como eu funciono, é fundamental. Senão vai terminar relacionamentos, vai terminar amizades, pensando que aquela pessoa não é interessante. Às vezes não. Alguma coisa faz perder a motivação e isso, eu me entendendo, eu crio ferramentas para lidar melhor. Essas ferramentas que você criou sozinho, com os estudos, se esforçando para tentar se entender, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que os psicólogos da psicologia ajuda muito o TDAH a criar estratégias para lidar com as suas dificuldades, para conseguir, primeiro, o que eu realmente quero, priorizar, que é uma dificuldade do TDAH, tem muitas ideias e começa uma e vai para outra, e parece que cada uma é muito mais interessante do que a outra. E quais são minhas prioridades? Saber que os desafios vão aparecer, as adversidades, os acontecimentos ruins vão acontecer, mas que faz parte do processo. Então, o principal é priorizar e saber que realmente aquilo faz muito sentido, para eu tolerar mais essas adversidades e conseguir ter êxito no que eu desejo iniciar e conseguir finalizar. Eu acredito que o TDAH... Agora vamos entrar no teste. Eu acredito que o TDAH é um superpoder. Ele só precisa de treino. Vamos lá. Como é que eu faço? Eu penso sempre que o menos é mais. Então eu penso sempre em bloquear e tirar. Então, por exemplo, comportamento que eu tenho. E também eu queria que você comentasse também a questão do TDAH ter... ele nascer, ele vem desde criança. Então, se você não apresentou isso desde lá da sua infância, provavelmente você não tem. Então, como é que eu faço os desbloqueios? Porque, por exemplo, eu quero ir, vamos dar o exemplo da água. Então, eu fui à cozinha beber uma água, só que eu vi a janela aberta e a mangueira ela tá desorganizada. Eu falei, cara, esqueci de... Eu vou lá, já desviei o caminho. Aí eu vou lá, conserto a mangueira. Aí quando eu conserto a mangueira, eu olho pro carro e falo, caramba, deixei o vidro do carro aberto. Deixa eu voltar lá no quarto e pegar a chave do carro. Aí eu volto no quarto. A minha esposa, por exemplo, ela olha assim, ela fala, você vai pegar água? E aí eu lembro que eu já voltei pro quarto e, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo assim, isso é bem característico de TDAH. Aí como é que eu faço a questão do bloqueio? Hoje eu faço justamente isso. Eu falo, eu vou pegar água. Então, não. Tem que fazer ali, a mangueira tá ali. Não. Eu vou pegar água primeiro. Deixa eu concluir essa missão. E você meio que vai treinando o seu cérebro, porque o cérebro é feito de sinapses, que você vai criando caminhos. E o TDAH, agora eu queria uma explicação sua mais científica, médica da coisa, que é o seguinte, eu acredito que ele não consegue fazer sinapses fortes. Ele vai bagunçando no meio do caminho, porque ele fez uma sinapse aqui. Aí daqui a pouco ele fala, não, mas essa aqui ele parou, ele foi no meio do caminho, ele fez outra. Então ele nunca consegue ter... que é o famoso hábito, né? Quando você fortalece as sinapses, você cria o hábito. Então, o TDAH acaba que ele vai... Uma hora ele vai fazendo uma coisa, outra hora ele faz outra. E ele nunca consegue, de fato, bloquear alguns estímulos que vão tirar ele do final daquele objetivo. Eu tô certo? Como é que você visualiza isso que eu falei agora? Faz todo sentido, é bem característico do TDAH. É comum, quem tem TDAH, ter excesso de pensamentos. Vou lá na cozinha pegar uma água. Porém, no meio do caminho vem uma ideia, um pensamento que eu tenho que fazer outra coisa.
Então, essas técnicas de entender que eu funciono assim e criar habilidades para, não, opa, eu estou indo pegar água, vou bloquear esse pensamento, que eu vou fazer essa atividade, depois eu faço. Isso é fundamental, porque Uhum. muitas pessoas reclamam, ó, eu começo a estudar e não consigo finalizar. Uhum. Mas vai avaliar, não, estou estudando, eu lembrei que eu esqueci de pagar a conta. E eu vou fazer e esqueci que eu estava estudando. Então, o ideal é ter essa organização. Estou estudando, tive um pensamento, anotar no papel, vou estudar meia hora. Se aparecer qualquer pensamento, vou anotar no papel que eu não vou esquecer, porque é comum TDAH pensar que ele vai esquecer, então ele tem que fazer naquele momento. Então, se eu Entendi. consigo me organizar para que eu não esqueça e que eu possa executar depois, eu fico mais tranquilo. Opa, é aceitável. Então, Uhum. é algo que tem algumas áreas que principalmente o córtex pré-frontal, que precisa dos níveis adequados da dopamina e noradrenalina. Sim. Quando está diminuído, traz inúmeros prejuízos na função executiva, que Uhum. aí entra vários aspectos, na memória de trabalho, a questão do controle inibitório, de eu Uhum. pensei, mas eu vou bloquear. Quem não tem TDAH consegue bloquear mais os pensamentos. Sim. Então, o tratamento é fundamental, porque a medicação, geralmente, a que a gente mais utiliza, que tem mais evidência, são os psicoestimulantes, que é a primeira escolha que a gente pensa para tratar se tiver indicação e não tiver contraindicação. Uhum. A medicação ajuda a silenciar esses pensamentos. Uhum. Frequentemente, os pacientes chegam e falam: ó, Marco, foi muito boa a medicação. Parece que a primeira vez na vida que eu consegui silenciar esse tanto de pensamentos e conseguir Uhum. focar em apenas uma atividade. Uhum. Mas em relação à neurobiologia, está muito relacionado a esse déficit desses neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, em regiões que são fundamentais para eu conseguir desligar os pensamentos quando a gente está em repouso. Eles ficam funcionando. Sim. Quando quem não tem TDAH vai fazer alguma atividade, desliga. O TDAH não, está sempre esses Uhum. pensamentos de repouso funcionando e Trabalhando gerando. Eu junto. não consigo fazer apenas Uhum. uma atividade. Uhum. Outro comentário que você falou, que o TDAH é algo que é fantástico, tem um grande, tem uma parte boa também. Sim. Sim, porém, Uhum. se souber usar, se tiver uma organização, porque o TDAH, se tiver a motivação, ele executa muito bem. Sim. Porém, ele tem que treinar para as coisas que ele não está motivado, que ele Sim. costuma deixar de fazer qualquer atividade para a gente ter um sucesso. A gente precisa fazer Fazer a parte atividade chata. chata, que sem fazer ela, dificilmente a gente vai ter um Sim. êxito no nosso propósito. Assim, você falou do córtex pré-frontal, ele é o nosso freio, ele é a nossa parte racional. E pelos os livros que eu li, enfim, ele fala que o TDAH ele tem eu não sei se a palavra certa é um subdesenvolvimento dessa área, ou seja, uma fraqueza, porque é um músculo, o cérebro é um músculo e você, como você mesmo disse, você treina esse músculo. E treinar o limite, treinar o parar, essa parte racional, que o córtex pré-frontal. Eu tenho uma frase que eu ouvi de alguém, não vou saber agora parafrasear, mas é o seguinte que ele fala aqui: o córtex pré-frontal, ele faz o certo quando é o mais difícil a fazer, que é o que o TDAH não consegue, porque o TDAH ele não quer fazer o mais difícil, ele quer fazer o mais gostoso, ele quer fazer o mais excitante, ele quer fazer o mais interessante. Então, eu comecei a entender e trabalhar justamente essa parte racional. Essa parte, por exemplo, agora vamos entrar no assunto assim de persuasão, de comunicação, de vendas. Por exemplo, quando você quer convencer uma pessoa, você não pode racionalizar, porque senão ela vai começar a fazer conta, ela vai ver que não cabe no orçamento dela, ou então ela vai, entendeu? Então assim, por isso que a gente fala que vender é uma Uma atitude, uma arte. ação emocional, que você acessa a parte emocional da pessoa. E a pessoa com TDAH, por mais que alguns sejam mais prolixos, mas eles têm essa parte, como eles têm muito, menos a parte frontal, menos a parte racional, eles conseguem transitar pelo um lado emocional, eles conseguem ser mais persuasivos, eles conseguem ter, muitas vezes, até o dom da fala. Tô falando besteira ou faz sentido isso pra você? Faz sentido. Inicialmente você falou ali da relação
do desenvolvimento cerebral, do córtex pré-frontal. Sim. O TDAH, ele desenvolve a maturidade cerebral, ela é mais lenta. Ok. O cérebro desenvolve de maneira mais devagar. A Uhum. maturidade cerebral termina ali com 24, 25 anos. E algumas pessoas que têm TDAH, principalmente a hiperatividade e impulsividade, com Uhum. esse desenvolvimento adequado do cérebro, consegue remitir principalmente a questão da hiperatividade e impulsividade. Então Legal. é algo que faz todo sentido e é isso mesmo. Em relação a essa questão da comunicação com quem tem TDAH, eu vejo frequente no consultório alguns relatos que trazem um pouco disso. Porque o TDAH, se ele não tiver um acompanhamento, não tiver ferramentas para lidar, alguns casos têm dificuldade de aprendizado. Por Entendi. falta de inteligência, não. Isso é muito interessante a gente falar. TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Ok. Porém, se não tratado, não tiver técnicas comportamentais, é frequente ter dificuldade de aprendizado. Uhum. Porém, vai depender de vários fatores. Alguns pacientes que eu atendo que têm rendimento muito acima da média, de ser um aluno de destaque, de ser um profissional exemplar, mas que tem TDAH e que é mais difícil de manifestar os prejuízos e que muitas vezes só aquela pessoa percebe no dia a dia. Uhum. Então, as pessoas que têm dificuldade de aprendizado, às vezes ela tem que se destacar de alguma maneira. Eu não sou bom para estudar, porque eu tento prestar atenção na aula, eu não Uhum. consigo aprender, eu procrastino para fazer atividade em casa, então eu tenho que desenvolver alguma outra habilidade para eu Sim. ser bom. Uhum. E muitas vezes desenvolve essa habilidade da comunicação, do relacionamento e se torna uma pessoa além da média, porque é uma forma da pessoa conseguir se destacar. Ok. E quem tem TDAH e geralmente é mais hiperativo e impulsivo, são pessoas que se relacionam mais, conversam mais e, consequentemente, desenvolvem mais essa habilidade. Então é Entendi. comum, não é a regra, mas eu vejo muito na prática isso acontecendo. Eu entendi. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, passou em primeiro lugar no vestibular aqui da UNB, em medicina, que ele pode ter TDAH e ele pode ter prazer. Isso agora vamos falar de traços é, de gosto. Ele gosta de estudar. Ele gosta de português, ele gosta de matemática, porque pode acontecer. Como tem gente que gosta e acaba entrando em hiperfoco e performando mais do que uma pessoa normal, porque o TDAH, quando ele entra em hiperfoco, realmente assim, ele vai embora estudando, cantando, sei lá, cozinhando. Ele entra em hiperfoco e vai ser muito bom naquilo, até porque ele tá fazendo aquilo de não sei se a palavra certa você gosta dessa palavra, mas é bitolado mesmo. Assim, o cara tá ali, ele só consegue ver aquilo. E aí, quando ele entrou no hiperfoco, ninguém consegue nem acessar ele. É bem difícil. Talvez você tenha que dar até um. Ô, acorda aí. E aí, ele até dá um transe assim. Pois não? O que você quer e tal. Então, é por isso, então. Então, na verdade, não está relacionado à comunicação. Está muito mais relacionado a um gosto, alguma coisa que aquela pessoa que tem TDAH gosta de fazer e aí ela entra nesse transe que é o hiperfoco. Isso. Eu sou um exemplo. Eu tenho um TDAH e o meu hiperfoco é o trabalho, é a psiquiatria. Eu faço e o tempo passa que eu nem vejo. Minha primeira consulta tem 2 horas de duração. Ok. E eu tenho dificuldade de terminar Terminar. no tempo, porque é algo que eu envolvo tanto e a gerenciamento do tempo no TDAH é prejudicado, Uhum. porque perde a noção do tempo. Ok. Quando gosta, faz hiperfoco e passa mais rápido, e quando não gosta, passa mais devagar. Mas o hiperfoco traz essa dificuldade na questão de percepção do tempo. Uhum. Então eu consigo ter um bom desempenho no trabalho, trabalho muito, mas nas atividades do dia a dia tenho muitos prejuízos, Uhum. dificuldade de manter uma rotina que eu gostaria, de Sim, hábitos total. saudáveis, que aí a terapia que tem Vai me ajudando. ajudado a aos poucos ir melhorando. Então no trabalho eu não tenho poucos déficits, mas a minha vida pessoal Acontece manifesta algumas muito no coisas. dia a dia. Eu tenho uma outra indicativa do TDAH que eu acredito.
eu não só no hiperfoco, no hiperfoco também. Quando eu vejo, passaram-se 3 horas e eu falei, cara, pareceu que foram 15 minutos. Essa distorção acontece comigo. Mas mais do que isso, que é uma coisa que a minha esposa ela me ajudou muito, é a questão de distorcer o tempo, esticar ou comprimir o tempo em compromissos. Então o TDAH, ele tem a tendência, eu queria que você me falasse sobre isso, de se atrasar nos eventos, nos compromissos. Por exemplo, eu chego, saio de casa e eu falo assim, vamos supor que eu moro lá no Jardim Botânico, eu tenho que chegar aqui, eu tenho o translado normal, sem trânsito, é 1 hora que eu demoro aqui. Aí eu tenho 1 hora e meia. Aí eu falo, então, tenho essa meia hora aí de respiro, de sobra. Eu vou passar no mercado, vou comprar um almoço, alguma coisinha, vou passar depois para encher o tanque do carro, e depois... Cara, ele acha, o TDAH, eu no caso, ele acha assim que 1 hora e meia se transformou em 4 horas, e aquele tempo, na cabeça dele, vai dar tempo. E ele só percebe, que aí começa até a gerar uma certa um incômoda, meu Deus, uma ansiedade, quando ele vê que realmente que não vai dar tempo. Mas assim, aquele tempo ele nunca deu. Isso é típico do TDAH? Como é que... É muito comum. Primeiro já começa a dificuldade de mensurar o que consegue fazer em um tempo. Sábado eu vou fazer 37 coisas. Quem já conhece fala não vai, porque é Não dá algo que é tempo. muito difícil. Uhum, Então já começa aí a dificuldade. ok. Tem essa dificuldade na gestão do tempo de perceber, e o TDAH também é acostumado a fazer as coisas de última hora. Por quê? O TDAH costuma funcionar melhor sob pressão, com pouco tempo de entrega. Por quê? Entre hiperfoco. Entre foco e... Mas o neurotransmissor que aumenta nas situações é a noradrenalina. Uhum, A noradrenalina é um neurotransmissor e um hormônio que ajuda na questão de luta ou fuga. uhum, Falta 2 horas para entregar um grande trabalho. uhum. Então eu tenho que fazer, senão vai ter problema. Então aumenta numa quantidade que se torna num nível adequado de noradrenalina e a atenção funciona melhor. Então essa questão de ser algo comum de procrastinar tem essas duas coisas. Tanto a dificuldade na gestão do tempo, de no final vai dar certo. Uhum. E costuma chegar atrasado nos compromissos. Eu atendo muito o TDAH, uma característica que já me traz muitas informações é o horário que o paciente chega. Quem tem TDAH, geralmente chega ali uns 20 minutos atrasado, É 25 mesmo, minutos. Marco? Então isso já me traz uma informação sobre, opa, isso pode estar me dizendo alguma coisa. Que legal. Se for frequente, faz sentido aquilo ser uma informação. Se for só Se for um dia, esporádico, ok. aceitável. Que doideira, Então é cara. algo que traz muitas repercussões, né? Em pequenos detalhes e que às vezes quem convive que percebe mais. Vamos continuando aqui o nosso. Agora eu quero entrar aqui na escola de artistas, que é uma escola para crianças, e a gente tem muitas ocorrências de que você percebe que está relacionada a alguma patologia de saúde mental. E, por exemplo, eu li um livro do Dr. Augusto Cury, adoro ele, o trabalho dele, que chama Ansiedade, o Mal do Século. E ele fala que por conta do celular, que a gente ainda não tem, a gente está cada dia mais entendendo mais os efeitos colaterais do excesso de tela, dessa coisa das velocidades que a tela, que os vários estímulos acontecem, inclusive na produção de dopamina no nosso cérebro. Como é que você enxerga o uso do celular para crianças? E eu queria que você fizesse um paralelo com essa questão da ansiedade, da depressão, como o Dr. Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado. Como é que você enxerga? Eu enxergo de uma forma muito preocupante, porque o celular, a tela, facilita muito para os pais. Ok. Vou deixar meu filho na tela, então eu posso fazer o que quiser, porque ele vai estar ali sem Seguro. demandar, Isso. sem precisar de eu fazer alguma coisa com ele. Ok. E tem se tornado cada vez mais maior o tempo de consumo. Ok. E as redes sociais, elas são muito treinadas para aquilo se tornar viciante. Perfeito. Porque ela só traz o que a pessoa gosta. Tem muita inteligência artificial que programa só para entregar o que sabe que vai ser prazeroso para aquela pessoa. Perfeito. Uma ciência por trás. E isso traz muitos prejuízos em diversos aspectos, cognitivo, de eu não conseguir mais aprofundar, de eu ler uma coisa
que demora mais tempo, ler um livro de 300 páginas, de ver um vídeo que dura 2 horas. Fica muito na questão de imediatismo. Sim. E isso traz um prejuízo. E eu deixo de fazer outras coisas porque é difícil a concorrência com as telas, as redes sociais, porque são muito estimulantes. Traz coisas com muitos estímulos. E é difícil no dia a dia a gente fazer atividades que sejam tão prazerosas, tão Com estimulantes, certeza. e a gente vai acostumando como se a vida fosse aquilo. Entendi. Aí, em relação à ansiedade e depressão, eu ficar muito tempo fazendo uma atividade, eu deixo de fazer outras coisas, isso atrapalha na minha vida, na minha rotina. E vamos usar novamente falar a respeito da rede social. É algo que na rede social a gente só mostra o que a gente quer. Então a nossa vida é perfeita. Então eu já estou quase gastando muito tempo, até, entre aspas, ali viciado naquela tela, e eu só vejo que minha vida não é tão atraente igual os outros. Como Tá a dos todo mundo outros. vivendo, eu tô no celular. Na minha opinião, é um dos principais vícios, dependências de hoje em dia é a questão tecnológica. Eu acho que o impacto, porque é como se fosse uma droga lícita, né? Não é considerado uma droga, mas na minha opinião é algo muito preocupante, porque não é só a criança, não é só o adolescente, todo mundo está sendo afetado. E até a qualidade dos relacionamentos. Antes sentava na mesa, a família comunicava. Hoje as crianças, se os pais derem liberdade, vai ficar várias horas. Então, o ideal é, no mínimo, até 2 anos, Sem- 0 de tela. E, depois disso, ir pensando o mínimo possível de acesso para que a criança se desenvolva. Ela consiga brincar com as pessoas, ela consiga se relacionar, ela consiga desenvolver essa questão artística que vocês fazem muito bem aqui. Legal. Então, de ele conseguir se desenvolver. Eu acho que as telas, pelo contrário, traz até um bloqueio do desenvolvimento, porque não tem estímulo cognitivo. Ele só Sim. consome, mas ele não tem que fazer muita coisa para ter um resultado. Perfeito. Não, e você falando isso, eu até somo ao seu comentário, corroboro que é o seguinte: o mesmo caminho que, por exemplo, quando você usa uma droga, heroína, uma cocaína, o celular está usando o mesmo caminho neural. Sim ou não? De maneiras diferentes, mas as duas formas aumentam a dopamina, que é uma forma de se sentir bem. A droga geralmente faz um pico fásico, né? Quanto maior o risco de dependência, maior o pico, mais rápido acaba. Então eu preciso usar cada vez mais, não vou ter abstinência. Ok. A droga tem a parte fisiológica, química, exato. Mas a rede social, a tela, ela aumenta, só que é uma dopamina barata, né? Que eu tenho esse bem-estar, me sinto bem, porém é algo que eu preciso cada vez mais, menos perceptível, né? A abstinência é menos perceptível, mas existe, né? Que algumas pessoas ficam algumas horas sem um celular, fica ali um pouco desnorteada de estar faltando alguma coisa. Mal-humorada. Mas que fazem a mesma forma de aumentar a dopamina. Que tudo que aumenta a dopamina, aumenta a chance do cérebro pedir de novo. Sim. Então não aumenta de forma tão intensa igual as drogas químicas, mas vai sempre aumentando e trazendo como se aquilo fosse o bom, Sim. aquilo fosse o legal. E se torna difícil as atividades do dia a dia. Cara, muito legal. Para uma criança, como é que você classificaria assim, por exemplo, olha, beleza, 2 anos, nada. Ok. Mas, porque, por exemplo, aqui na Escola de Artistas a gente usa tela, mas a gente inverte. Até porque, como eu te falei, eu gosto muito, eu não sou um especialista na área, mas eu gosto muito, sou muito curioso das técnicas que funcionam, de como o nosso cérebro funciona, das ferramentas que podem ajudar, que podem auxiliar enfim, nessas patologias. Então, por exemplo, a gente já inverte de trazer a criança para o protagonismo, que é isso, justamente. É difícil você gravar um vídeo, é difícil você estar em exposição na frente da câmera, falar na frente da câmera. Então, isso aí é o outro lado da coisa, porque quando ele está só consumindo, ele está até relaxado ali, é um momento. Agora, quando você, como você falou, ali é a amígdala, né, que dispara, e aí você já está numa situação de, meu Deus, eu tô gravando um vídeo hoje.
Hoje em dia, a luta ou fuga é essa. Nos tempos para trás era fugir de um tigre dente de sabre, mas hoje em dia acho que talvez, que até eu queria que você comentasse pra gente falar desse assunto aqui da escola, que tem uma pesquisa que saiu no jornal de Londres, cara, que ele fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Comenta um pouco aí sobre essa questão do youtuber, das telas, essa coisa Eu acho que depende muito de como utilizar as telas. Legal. Utilizar a tela só para a criança não dar trabalho é muito ruim, porque não vai estimular. Mas usar a tela de forma produtiva, de forma estratégica, para aquela criança se desenvolver de forma de estimular a criatividade e a desenvolver habilidades, é fantástico. Essa questão de gravar, fazer uma encenação, um teatro, qualquer coisa, às vezes até editar um vídeo, até jogos que estimulam o raciocínio, legal. ou alguma coisa que interage ali a família, é algo que é muito legal e que tem que ser utilizado. Legal. O problema é que isso parece que tem se tornado a minoria, né? Quanto mais a dopamina barata, que eu preciso de menos esforço, mais as pessoas querem fazer e é mais fácil de fazer. Então acho que os pais têm essa obrigação de tentar usar a tecnologia ao seu favor, porque a tela bem utilizada é algo fantástico, facilita a nossa vida, traz mais conhecimentos, ajuda a desenvolver habilidades, mas eu acho que é muito como utilizar essas ferramentas para estimular a cognição e não empobrecer de ficar apenas consumindo. Só porque isso, o limiar é difícil, né? De quando eu me torno produtivo com a tecnologia, a tela, e quando que eu me torno refém. Que eu acho que os pais têm que observar isso e ter estratégias para conseguir usar a seu favor e a favor da família e dos filhos. Eu vejo muito hoje em dia, eu sigo um neuropsicólogo chamado Eslen Delanogari, eu não sei se você conhece ele. Conheço sim, eu não conheço pessoalmente, mas eu sigo o trabalho dele. Sim, eu durante muito tempo, aí é a fonte onde eu bebo. Então, assim, inclusive eu estudei, tem um livro que ele fala que é neurociência, os fundamentos da neurociência, enfim, que eu estudei até a questão do potencial de ação, como é que funciona, até pro Botox. Eu falei, cara, o Botox para de dobrar a sua pele, é um potencial de ação que é inibido e que a tua pele não dobra. Eu falei, uau! Aí a gente vai entendendo quão maravilhoso, quão incrível é o nosso corpo. E ele fala sobre um assunto que ele chama... Eu falo muito, isso aqui é um argumento muito usado aqui na Escola de Artistas, eu gosto muito de botar isso em prática, entender que ele fala sobre a dessensibilização sistemática, que é a parte da psicologia, e ele fala sobre a inoculação ao estresse. A inoculação ao estresse é justamente... Vamos falar primeiro da inoculação, depois a gente fala sobre a dessensibilização. A inoculação ao estresse, ele fala que é o seguinte, que você tem que dar doses de cortisol, ou seja, estressar um pouco a criança, até porque para você se desenvolver, para a criança se desenvolver, ela precisa de cortisol. É o neurohormônio mais importante para esse desenvolvimento. E deixa a criança mais casca grossa. Como é que você vê? Eu queria que você fizesse esse paralelo, assim, das crianças que tem hoje em dia, que estão tudo Nutella. Os pais estão fazendo tudo. Pode sentar aqui, meu filho. Onde é que você quer sentar? O que você quer comer? Que horas você vai estudar? Então, assim, faz um paralelo sobre isso e falando sobre essa coisa da dessensibilização e da importância de você realmente dar limite para uma criança. É muito importante essa questão da dessensibilização, de estimular as pessoas a verem valor em algo que inicialmente não tem uma recompensa. Legal. Que é algo muito difícil. Ok. Que a disciplina é a gente fazer aquilo que deve ser feito, mesmo eu não querendo. Sim. Então a dessensibilização, mas eu acho que o início... A inoculação. A inoculação ao estresse. Mas o início é os pais mostrarem valor. Ok. O porquê, construir uma história, construir uma recompensa lá no final, porque a criança... Criar isso de forma espontânea é muito difícil. Acho que tem que vir do pai essa criatividade para que consiga ver que aquilo pode ser interessante, mesmo que difícil. E eu acho que começa nessa questão de um propósito, faz sentido. Lá na frente vai ser bom. Então essa parte é fundamental dos pais para dar esse start, para conseguir dessensibilizar
dessas desses prazeres que não Imediato. trazem nada de ganho lá na frente. Sim. Pelo contrário, vai paralisando a vida. Então, a dessensibilização é eu conseguir começar a fazer atividades que não são tão prazerosas, mas gradativamente eu conseguir ver lá na frente que eu posso ter ganhos, que eu posso ter benefícios, mas que é difícil, é muito difícil. Né? Então, botar uma recompensa final do tipo, olha, se você conseguir ler esse livro e me explicar, esse livro tem 60 páginas, claro que tem que estar encaixado, alinhado com o desenvolvimento cognitivo da criança. Não vai botar ele para ler um livro de economia avançada, mas então uma coisa que cabe no intelecto dele, cabe na maturidade da idade dele, e você falar assim, olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Como psiquiatra, você concorda? Como é que você enxerga essa recompensa? Eu concordo e acho fundamental, mas tudo é a questão da dose. Eu não posso banalizar tudo, só vai ter se fizer aquilo, é uma forma de recompensa. Entendi. Eu acho que o interessante é como se fosse um jogo, de que se torna algo interessante eu passar de fase. Muito não necessariamente essa questão material, financeiro, não, às vezes é uma brincadeira, ou vai poder banhar de piscina, porque na semana é de fazer se tornar atraente aquele estímulo e ver como que funciona para aquela criança, para aquele adolescente. Entendi. Então assim, no caso, eu entendi, gostei. No caso, você não recomenda, pode ser usado com muita parcimônia, com muita cautela, quando é uma coisa ruim. Vamos dar um exemplo. Se você lê o livro, eu te dou um doce. Doce é açúcar. Açúcar não faz bem para uma criança. Então, mas uma vez ou outra, você fala, eu vou te levar para tomar um sorvete, até porque o sorvete não é só o doce, é a experiência de passear, de tomar um sorvete, de estar com a família. Então, quando nesse caso, ok. Mas você não pode ficar condicionando sempre olha, eu quero que a criança vai falar, só vou fazer se eu ganhar o sorvete. Então, é nesse sentido. De que algumas coisas estabelecer como obrigações, estudar, ajudar, às vezes, arrumar as coisas da casa, que é uma obrigação básica, no sentido que precisa de contribuição e harmonia ali na casa para ninguém ficar sobrecarregado, mas algumas coisas que não são habituais, igual uma leitura, talvez está se tornando cada vez menos frequente das crianças lerem, de fazer alguma coisa mais lúdica. O estímulo é fundamental. Eu acho que a gente funciona melhor com motivação. Claro. A questão é saber usar essa criatividade e tudo em excesso é ruim. Porque se sempre que faz eu dou, no dia que eu faço não ganha, é algo que se torna frustrante, é algo que aquilo não tem mais valor. Só tem valor se eu sempre tenho uma recompensa. Então é algo que precisa ter parcimônia e estratégia para não usar nada excessivo. Quanto mais ser coisas benéficas, né, de fazer algo que a criança gosta, nós vamos passear no parque, que é algo que vai estimular ele, vai fazer um aeróbico ali dele correr. Muito legal, saúde sol. E uma coisa legal que ele quer. Sim, e é uma recompensa. É uma recompensa. Algo ruim, igual você comentou do doce, eu acho que esporadicamente é aceitável. Não posso se tornar regra. Você vai estudar e você vai ganhar doce e você vai ganhar uma obesidade, porque eu estou exagerando nessa questão. Diabetes e alguma coisa. Então é algo perigoso. Em relação ao que você falou ali das crianças hoje, às vezes não estarem tolerando muito o estresse, eu acho que é fundamental, quando os pais decidem ter uma criança, um filho, estudarem, ter um mínimo de conhecimento, o quanto... Ou de acompanhamento, do doutor Marco Túlio aqui. Eu não atendo crianças, mas eu atendo os pais. Legal. É algo fundamental de entender o quanto os pais têm impacto na vida daquelas pessoas. Se os pais, muitas vezes, alguns casos, eu vejo que alguns pais tiveram carência de algumas coisas, e eles querem compensar. Eu não tive, meu filho vai ter tudo. Sim. E tudo em excesso faz mal. E às vezes, eu acho que quem mais tem influência na vida das pessoas são os pais, que convivem mais, vai ajudar na criação das crenças.
Então, os pais têm que ter uma noção de que precisa de tudo um pouco, de precisa de Ok. um não, que a criança precisa de chorar e ser frustrada e tá tudo bem, para que ela consiga entender o que pode e o que não pode, porque a partir do momento que eu quero agradar muito, que eu quero proteger meu filho dos perigos da vida, de qualquer frustração, às vezes eu posso Uhum. estar criando um monstro. Com Como assim? certeza. Foi frustrado, ele vai ficar muito irado, ou ele vai tentar uma busca de recompensa, às vezes com Uhum. droga, com Sim, brigas, sim. e é muito perigoso. Uhum. Então, saber dizer não e ter a consciência que eu não sou uma pessoa ruim por Claro, colocar limites no meu claro. filho. Pelo contrário, estou fazendo um ser humano melhor, de ele entender que a vida não dá para fazer tudo o que ele quer, que tem Perfeito. limites e Sim. que eu como figura de pai, eu tenho autoridade e que eu tenho que impor algumas coisas para o Sim. bem dele. Eu acho que o diferencial é a comunicação. Uhum. Meu filho, você não pode fazer isso, por isso, por aquilo. Se ele entende o porquê, talvez seja menos difícil de lidar. Sim. Mas quando eu só falo, não, eu sou seu pai, você tem que me obedecer, aí é Uhum. mais difícil. A criança vai pegando Principalmente sentimentos ruins. se você nunca fez isso e de uma hora para outra, sempre negou. Aí é onde entra a dessensibilização. Você vai, até para isso você tem que dessensibilizar o seu filho, porque se você der um não bruto, ele vai traumatizar, vai criar ali talvez um bloqueio, alguma coisa. Agora, se você vai gradativamente falando assim, ó, não, meu filho, por causa disso, aí às vezes ele vai se irritar e você com muita paciência contorna, mas tem que ser firme, porque o limite ele não permite. E essa falta de limite perde autoridade, né? Perde a autoridade. Porque se eu falo que não pode Uhum. e daqui a pouco eu cedo porque ele chorou, porque ele gritou, porque Pronto. ele falou que não vai fazer aquilo outro, ele sabe que se ele espernear, se ele chorar, se ele gritar, ele vai conseguir. E vai Uhum. se tornando uma forma de funcionamento. Sim. Se eu fizer cada vez mais essa birra, eu Uhum. vou conseguir um resultado. Então, nós estávamos falando antes de começar o podcast do poder da persuasão, da Uhum. comunicação. E Total. eu acho que a criança começa a desenvolver isso com os pais. Se os Uhum. pais argumentam bem, ele vai entendendo que aquilo é normal. Sim. Mas se o pai não Uhum. argumenta, se torna mais difícil. Não, e tem uma coisa muito interessante, assim, os meus filhos, eu tenho orgulho de dizer que eu eduquei eles muito bem, mas foi na base da inoculação ao estresse. Eu realmente fui horas bem incisivo, falando não vai e pronto. Porque tem coisas, isso é na minha cabeça, como até hoje como educador, eu entendo. É claro que assim, o que acontece na minha casa, infelizmente, eu não consigo trazer pra cá. Não consigo, porque com os meus filhos realmente não é não e pronto. E se eu entender que ele não tem maturidade pro assunto, por exemplo, às vezes até um assunto sexual, alguma coisa que eu falo, cara, não tem que falar sobre isso. Então, ó, não é não. Então, se quiser assistir YouTube, é o YouTube Kids. Pronto. Porque ali dentro tem alguns perigos que você não está preparado para saber. Mas que perigos, pai? Eu não vou falar sobre isso agora. E ponto, tá? Então não é não. Acabou. Então, e isso causa um estresse na criança. Mas é como eu te falei, assim, ele vai de uma certa forma ficando mais casca grossa. Então, os meus filhos, eles hoje em dia, eles têm um comportamento muito legal, assim, de educação, de respeitar, de quando chegar, que tá se perdendo isso, de chegar a cumprimentar o mais velho primeiro, falar, ó, cumprimenta sempre o seu avô, depois você cumprimenta as pessoas. Isso eu consigo explicar. Por quê? Porque o seu avô, ele tem menos tempo na Terra. Daqui a pouco ele vai partir para um outro plano. As outras pessoas você vai ver muito mais vezes. Então vai primeiro em quem tem menos tempo, em quem é mais raro. Então isso é uma cultura que eu ensinei a eles e que tem funcionado muito bem. Mas por que eu não posso trazer esse mesmo Funcionamento. funcionamento lá de casa para cá? Eu, de uma certa forma, eu trago, tá, Marco? Mas eu não sou educador da criança. Eu sou um escolarizador. Aqui é uma escola, eu escolarizo. Então existe uma grande diferença entre educação e escolarização. Educação é em casa. São os valores que os pais passam, é o que pode ou não fazer. Muitas vezes até influenciam até na profissão do filho.
rotinas. Então, isso é educar. Agora, escolarizar é realmente o que a gente faz aqui, que é ensinar uma habilidade. É claro que ela usa da educação, sim, mas eu não posso. Então, eu me boto muito nesse lugar, porém, o limite para mim é fundamental. Então, eu sou uma pessoa sempre sorridente, eu trato as crianças muito bem, gosto, brinco, abraço e tudo mais. Mas quando ele passa de um limite, aí. E é muito engraçado que eles entendem isso. Que eles percebem assim, às vezes criança é muito desafiadora. Eles até provocam para saber até onde está o meu limite. E aí como eu já identifico com muita facilidade, eu falo, você tá tentando me testar, né? Só que você não vai querer conhecer aquele tio Marquinhos que é bravo, tá? Então não faça isso. Aqui é assim que funciona e você volta para a sala de aula e vamos lá que agora a gente tem que aprender, você está perdendo tempo de aprendizado. Então, eu tenho muito essa. O que você acha? Você acha que é certo fazer isso? Você acha que eu deveria estar sendo mais incisivo, menos? Como é que você enxerga? Eu acho interessante e importante. Primeiro, essa conscientização dos pais, né? Da Uhum, escolarização e da educação, que às vezes alguns pais querem terceirizar. sim, Vocês eduquem meu filho e se tiver algum problema com meu filho, a culpa é sua. E não necessariamente, né? O funcionamento, a personalidade, ele desenvolveu ali com o tempo e os pais são as pessoas que têm mais impacto ali para ajudar ou atrapalhar. uhum, Então é algo fundamental dos pais estarem cientes e os pais também saberem as regras. Ó, legal, aqui a nossa função é acolher, dar claro, liberdade, mas nós temos regras. E se acontecer algumas situações, aqui estão as nossas regras e eu vou me posicionar de uma forma acolhedora, de sim. uma forma que ele entenda que eu não Não seja sou um risco, não sou uma ameaça. mas que ele entenda que aqui tem limites. Perfeito. Ele pode ter um funcionamento em outro local, mas aqui não é possível porque isso vai atrapalhar negativamente o relacionamento de Sim, vocês com ele, dos colegas, e que às vezes ele vai achar que pode fazer aquilo novamente se eu não colocar um limite. E sim, eu acho que isso é fundamental, de a gente entender que colocar limite não é errado, é difícil, porque às vezes a gente já vai afastar algumas pessoas, mas se isso acontecer para a gente mostrar que aquilo está nos incomodando e que aquilo não é legal, afastar algumas pessoas, eu acredito que bom que aquela pessoa afastou o quanto antes. uhum, Porque se ela não aceita que alguma coisa está me fazendo mal, está trazendo prejuízos, não estou falando em relação à criança, estou falando em relação aos pais. Às vezes que ok, alguns vão afastar porque não vão concordar, uhum, mas vai atrair às vezes mais pessoas que têm uma mentalidade parecida, que concorda com o claro, funcionamento. E eu acho que isso serve para a vida. Que uhum, quando a gente impõe mais limites, a gente perde mais pessoas, uhum, mas talvez a gente sofre menos, porque muitas pessoas querem agradar demais, mas não se agrada, só entendi, agrada os outros e vai se perdendo. É como se eu falasse, não, eu vou perder alguém. E às vezes é importante a gente perder quem não nos entende, não entende que a gente precisa de sim, se posicionar e que algumas coisas nos faz mal. Então eu acho fundamental esse posicionamento e não ter medo de se posicionar que dentro legal, dos valores, dentro do que acredita, porque isso é fundamental para ter uma cultura legal, né? uhum, Porque se eu permito uma criança agredir outra e não me posiciono, não sim, coloco que aquilo não é aceitável para evitar um constrangimento constrangimento e uma maior, recidiva, né, de acontecer sim, novamente, eu uhum. vou perdendo a minha cultura, eu vou perdendo A muitos essência. aspectos e isso atrapalha tudo, né? Eu, há um tempo atrás, eu entrevistei uma psicóloga que inclusive é minha prima. E ela Legal. trouxe um assunto que eu, cara, achei sensacional. Hoje eu não vou saber te falar, tá? Mas se você souber, por favor. Que ela fala do que existe o TCC, existe o psicodrama e existe os esquemas. Uhum. Cara, eu achei sensacional, porque ela fala, né, que justamente isso tem os limites, aí tem a questão da validação. Então, cara, parece que é um mapa para você criar pessoas boas. Eu não sei, você já ouviu falar nessa Eu já ouvi falar, mas eu não tenho aprofundamento? prática na minha Uhum, carreira profissional como psiquiatra, eu não uhum. Não trabalha acompanho, com essa não parte. trabalho, não tenho muito conhecimento. Eu tenho conhecimento superficial, Uhum, que o pouco que eu conheço eu acho super legal, que é trabalhar alguns esquemas para que aquela pessoa seja melhor, né? Que ela sim. consiga
entender algumas coisas fundamentais. Cara, e teve uma coisa que eu achei muito legal nessa teoria, que eu queria que você trouxesse também um pouquinho do TCC, um pouquinho da psiquiatria, que ela fala assim, de você validar o seu filho. Então, assim, se ele fez alguma coisa certa, você valida. Pertencimento tem dos pilares, que é o pertencimento, que é você sempre trazer ele para sua rotina. Ou seja, muitas vezes a gente tem um filho, lá em casa são 4, e você tem um filho preferido. Sempre tem. Aquele que se conecta mais por afinidade com você. Então você tende a estar mais com essa criança e você tende, tô indo no supermercado, pai, eu quero ir, porque é afinidade. Só que essa parte do pertencimento é justamente isso. Agora não. Agora quem vai comigo é a fulana. E sair sozinho com aquela criança, sozinho com a outra criança, sozinho com a esposa, para ele saber que também não é só toda hora o filho tem que estar presente. Isso traz limite, quando você tirou ele da jogada, que ele não foi, trouxe limite, falou, agora eu tô indo com a sua mãe para um jantar, ou então, e se você não vai? Então trouxe limite. Mas o pertencimento, eu vou trazer só a Fernanda agora, que é a minha filha mais velha. Agora eu vou trazer só a Juliana, que é a do meio. Hoje eu quero sair só com o Biel. Hoje os homens vão sair sozinhos. Então, é legal isso. O que você acha? Eu acho muito interessante para tolerar essas frustrações, né? Uhum. Se eu falo que eu vou com meu pai e eu crio uma ferramenta ali para eu conseguir sempre, é algo difícil. Então, essa questão de ter uma afinidade maior Uhum. com o filho, com alguma pessoa, eu tenho que perceber e não deixar de forma natural isso impactar negativamente, né? Entendi. Na minha rotina, meus outros 3 Sim. filhos, por exemplo, se sentirem mal, de sentir que meu pai gosta mais, de mostrar que não. Tem Sim. afinidades em alguns aspectos, cada um com a sua, em assuntos, mas que todos são importantes e que todos merecem a mesma atenção e tempo, cada um da sua forma. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marco. Hoje, qual a idade que você mais atende? Qual é a sua especialidade, vamos dizer assim, em questões de idade e de patologias? Hoje eu atendo dos 16 aos 59 anos. Eu não atendo crianças e atendo uma parcela ali de adolescentes. Não atendo idosos porque não é a minha prática, não é a maior demanda, então eu decidi focar 16 aos 59 anos. 59. Focar na idade a minha prática, que eu trabalho todos os dias. Tá. Hoje, as minhas principais demandas, primeiro é o TDAH, eu atendo muito, eu tenho TDAH e tenho uma prática boa de TDAH, eu faço uma especialização em TDAH. A segunda, ansiedade, e terceiro, depressão. Mas eu atendo os outros transtornos também, eu atendo na psiquiatria de forma geral. Mas essas três transtornos é a minha principal demanda de hoje em dia. Tá, e quando é que você, sei lá, vamos supor que tem uma pessoa assistindo a gente aqui agora. Quando é que acende um alerta que ele precisa te procurar? Vamos falar de cada patologia. O principal é a pessoa se perceber e se conhecer. Ok. Eu acho que o início é perceber pequenos sinais. Perfeito. Isso pode a própria pessoa ter essa percepção ou os familiares. João tem um jeito dele. Tem um mês que ele quebrou aquele padrão, que ele tá tendo um funcionamento atípico, eu acho que é um momento de ligar um sinal de alarme. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. E aí cada transtorno vai ter as suas manifestações. A ansiedade vai gerar, o principal é preocupações, da pessoa ficar sofrendo muito antes do acontecimento, que isso pode ter repercussões. E tem crises também. Que aí pode ter a repercussão da crise, de ter sintomas físicos, né? Pode ter um ataque de pânico, que são sintomas intensos num curto intervalo de tempo, que pode ser secundário a um acontecimento, ou vindo nada. E se não tratar essas preocupações, que isso vai gerando, às vezes, muito medo, impedindo da pessoa fazer o que ela tem excesso de preocupações. Tenho medo de falar em público. Você falou que algumas pessoas preferem morrer do que falar em público. Ela vai evitar
e às vezes ela vai perder oportunidades que a vida dela seria melhor, mais realizada se ela conseguisse enfrentar aquelas preocupações. Então, os transtornos ansiosos não tratados vai gerar evitação, e a evitação vai trazer muitos prejuízos. A depressão, geralmente a pessoa tem uma quebra para baixo, a pessoa ficar perdendo o prazer nas atividades que antes ela gostava. Isso chama a atenção, né? Sim. João sempre gostou tanto de andar de bicicleta, tem 3 meses que ele não anda. Será que tá tudo bem? De ficar mais triste. E a tristeza, às vezes, pode ser difícil de perceber e de se expressar. Às vezes são nas atitudes. A pessoa ficar mais cabisbaixa, mais calada, mais isolada. Evitar de sair com os amigos. Entendi. E pode trazer inúmeras repercussões da pessoa. Igual eu atendi ontem um paciente que a mulher falou, ele é muito competente naquilo que ele faz. Legal. Ele é muito bom. Mas ele chegou falando, não sou mais bom na minha área. Eu estou pensando em mudar de carreira porque eu vejo que eu não consigo entregar igual eu entregava. E a gente foi conversando, eu fui entendendo a história dele, como que ele estava, e ele estava num quadro depressivo. E a depressão, é importante a gente entender que a gente perde o prazer praticamente quase tudo, em muitas coisas. Vamos dar exemplo. A Maria, o sonho dela é estar em Paris. Se ela está depressiva, ela em Paris não vai estar se sentindo bem. Ok. Paris é ruim ou a depressão está comprometendo distorcendo, comprometendo a minha forma de lidar com as minhas emoções, com as situações. Então, começa a ter muitos prejuízos no dia a dia e a pessoa ou os familiares têm que ligar esse sinal de alerta. TDAH. TDAH nós temos 3 tipos. Primeiro, subtipo predominantemente desatento, que é o mais difícil, que costuma predominar nas meninas e que geralmente incomoda mais a pessoa do que o ambiente. Ela tá se distraindo, às vezes ninguém tá percebendo, mas ela não consegue ter um bom rendimento porque ela não consegue prestar atenção na aula. Entendi. O hiperativo e impulsivo, que é mais fácil de perceber, chama mais atenção. O Joãozinho lá que incomoda a professora, ele sobe, quando vai sair com a mãe, sobe no sofá e mexe. Todo mundo observa, o Joãozinho é diferente, o Joãozinho incomoda. Então, o Joãozinho é mais difícil de passar desapercebido, porque tem essa questão externa que é perceptível. E tem o subtipo desatento e também imperativo e impulsivo, que combina os dois, que também é menos difícil. Então, a desatenção vai manifestar em vários aspectos da vida. Da pessoa ser muito esquecida, de procrastinar, começa e não termina, é desorganizada, não persiste naquilo que quer. Então, vários pequenos acontecimentos que geram sofrimento e que traz repercussões na vida daquela pessoa. A hiperatividade e impulsividade é aquela pessoa que, às vezes, mesmo que está quieta, ela está aqui sentada, mas ela está movimentando a perna. Ela, de repente, faz muitas coisas que atrapalham. Ela faz uma crítica que não deveria para o chefe na frente de todo mundo. Todo mundo pensou, mas bloqueou aquele pensamento. Mas a impulsividade, quando pensou, já falou. Já tinha falado. Loucura, cara. Pois é, de interromper os outros. Falar, nossa, que mal educado você, gente. Não, porque eu não dou conta de controlar. Então, são pequenos sinais, mas o principal é mudança do padrão do funcionamento. A família, os cônjuges, a pessoa tem que tentar ter essa consciência de como funciona e as pessoas que estão próximas do funcionamento para perceber que às vezes a pessoa pode ser a última a perceber. Sim. E ter uma abordagem acolhedora, diminuir comentários às vezes que pode gerar um desconforto, julgamento, falar, é frequente os pacientes chegarem e falar, não, minha mãe falou que eu sou ingrata, eu tenho tudo, que eu não tenho fé. Porque assim, como que tem essa vida e Deus está dando tudo e você está triste? E a gente ter esse entendimento, que são coisas distintas. Quem tem muita fé, pastores, padres, pode ter um transtorno mental e não é falta de fé, são coisas distintas. E que as duas juntas, saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, com a fé, são coisas que se complementam e são terapêuticas, mas que são coisas distintas. De que nós, seres humanos, vamos precisar de algum momento, talvez, de uma ajuda. E eu acho que o papel da psicoeducação, de falar como é o funcionamento cognitivo, a neurociência, de como impacta quando a pessoa não está bem, para que ela tenha uma percepção e desmistifique muitos mitos, né?
Só Legal. quem passa com psiquiatra é doido, Hum. que eu tenho que estar muito mal. Não. Eu atendo muitas pessoas que estão super produtivas, executando bem, mas que percebem pequenos prejuízos e Sim. sabe que o potencial dela é maior. Uhum. E às vezes um pequeno ajuste tem uma mudança muito grande no resultado, na qualidade de vida. Porque qualquer transtorno mental tem que ter prejuízo ou sofrimento, ou seja, gera repercussão, porém é algo difícil de perceber. Então, percebendo o funcionamento e observando a alteração, eu acho que é o principal para buscar ajuda. Uau. Que é isso, cara? Vou fazer a última pergunta aqui pra gente encerrar com chave de ouro esse podcast. Que cara, que aula. Hoje o TDAH, não sei se só o TDAH, acho que o autista também, ele tem aquele, o cordão de girassol? É o transtorno do espectro autista, o TDAH não, Uhum. que traz ali, é uma prioridade, se Uma torna uma identificação. Até identificação, pra questão do julgamento. porque se torna também, é igual o idoso, Uhum. tem atendimento prioritário, o autista tem também, porque tem muitas questões que geram sofrimento no transtorno do espectro autista. Ok. Exemplo, questões sensoriais. Sim. Num local que está com muito barulho, Hipersensibilidade a pessoa tem auditiva. hipersensibilidade, aquilo incomoda muito e Uhum. gera muito sofrimento, às vezes socializar. Já tem uma Total. dificuldade de socializar em ambientes muito cheios. Então, é uma prioridade de atendimento, de identificar, Uhum. e tem algumas questões que ajudam na questão da lei, de ser priorizado em alguns aspectos que Uhum. aquele funcionamento traz prejuízos. Uhum. O TDAH tem esses questionamentos, algumas leis que trazem como uma deficiência, mas não tem essa questão da Aprovação identificação. ainda, né? Aham. Eu tenho um rapaz que eu sigo, ele é até aqui de Brasília, tem muitos seguidores, ele é muito ativista na Câmara dos Deputados. Eu esqueci o nome dele, mas ele chama TDAH Descomplicado, o Instagram dele. Você já ouviu falar nele? Já sim, só eu esqueci o nome dele, mas eu sei sim. Eu até converso com ele aqui, mas esqueci o nome dele. E ele tá tentando, se eu não me engano, ele tá tentando incluir, inclusive, o TDAH na questão da identificação do cordão de girassol. Você tá sabendo alguma coisa sobre isso? Você concorda? Ou você acha que não deve ser incluído? Eu não estou sabendo, não estou acompanhando em Ok, relação a esse trâmite. Eu acho que depende muito do que a gente está falando. legal. Porque qualquer transtorno traz um prejuízo e sofrimento, mas depende da gravidade. Uhum, Tem pessoas que têm transtornos que geram menos impacto, todo transtorno gera impacto, então isso gera menos repercussões. Então essa uhum, pessoa consegue ter uma liberdade de funcionamento, consegue executar melhor as suas atividades e às vezes precisa de menos recursos. ok. Quadros mais graves, aí é importante ser avaliado. Eu acho que Uhum, depende muito da gravidade, das repercussões e quais benefícios cada transtorno tem que ter. Mas a gente generalizar todo TDAH precisa, uhum, não necessariamente. E vai depender de quais benefícios que essa pessoa pode ter de acordo aí com a lei. Então, eu acho que tem que individualizar muito, não dá pra gente generalizar. uhum. Mas é complicado, porque como você mesmo falou, assim, é muito sutil as diferenças e ela não tem um degrau. Então, no geral, a gente classifica os transtornos em leve, moderado e grave. O transtorno do Entendi. espectro autista que é diferente. A gente não Nível um, classifica nível em 2. gravidade, mas níveis de suporte. Sim. 1, 2 e 3. Uhum, Então, como que a gente faz isso? Repercussões na vida. entendi. Quais prejuízos que o transtorno gera na vida? Então, é algo difícil, porque é subjetivo, não Uhum, consegue, às vezes tem algumas escalas ali para tentar se tornar um pouco mais objetivo, tentar uhum, quantificar, mas é algo bastante complexo. Mas eu acho que a principal avaliação é qual que é a repercussão desse transtorno na vida da pessoa e uhum. ter essa avaliação contínua. Exemplo, tem transtorno do espectro autista que inicialmente na infância é nível 3, suporte, com tratamento adequado vai para o nível 2, ou quem é nível Entendi. 2 vai para o nível 1. O nível, quanto maior o nível, maior a necessidade de suporte. Necessidade É de como se suporte. fosse o nível 1 leve, o nível 2 moderado e o nível Entendi. 3 grave. Então, é um profissional ter um atendimento de qualidade para realmente entender a vida daquela pessoa, ver as Uhum, repercussões, para que consiga classificar a gravidade de uma forma adequada, para que não gere um
prejuízo para todo mundo, porque se a gente quantificar todo o transtorno, vai ter Da muitos mesma benefícios, da forma, mesma forma, às vezes a gente não consegue manter esses benefícios. Então, a gente ser mais criterioso para conseguir os benefícios para cada transtorno que merece, devido a... Não é que merece, acho que não foi uma palavra muito adequada, mas que necessita, né? Eu acho que é a palavra mais adequada. Sim, perfeito. Que necessita de acordo com as demandas. Mas é algo muito complexo, muito polêmico e muito difícil de o que é certo ou errado. Marco, pra gente fechar aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem, pode mandar para essa câmera, pode mandar para aquela, você escolhe, para as pessoas se conscientizarem que olhar para a saúde mental é importante. Obrigado aí pela oportunidade. E o que eu queria falar em relação à saúde mental, que todos nós vamos precisar em algum momento. E que não temos que ter vergonha de pedir ajuda, de se perceber. Porque qualquer adversidade que a gente tem na vida, quanto mais a gente entende sobre ela, o que está causando, o que está gerando prejuízo, melhor vai ser a nossa reação e a nossa forma de lidar, as ferramentas que a gente vai utilizar. E ter algum transtorno mental, se a gente não sabe e passa a saber, eu acredito que é muito valioso, porque a gente vai ter mais recursos e vai conseguir atuar ali de forma mais assertiva. Então não tenha vergonha de aceitar não estar bem em algum momento. Hoje em dia, com a correria, com o excesso de preocupações e demandas e exigências, parece que é errado não estar bem. Não, é mais comum do que as pessoas pensam. E um tratamento adequado, entender o que está acontecendo, acompanhamento psiquiátrico e psicológico, muda a qualidade de vida e o funcionamento das pessoas. Que beleza, que beleza, que beleza, que aula, galera. Eu sou um profundo amante dessa área do funcionamento do nosso cérebro, da saúde mental, do bem-estar e principalmente rumo à felicidade. Afinal, tudo isso que o Marco falou hoje, Dr. Marco Túlio falou hoje, é sobre busca da felicidade. Então a gente tem aquele, vamos dizer assim, o nível 0 e às vezes a gente vai um pouquinho para baixo, para o negativo, e a gente precisa se conscientizar, se entender, para a gente não só voltar para o nível, vamos dizer assim, o basal, mas como também alcançar essa felicidade e começar a valorizar tudo que acontece na nossa vida. Então, muito obrigado, doutor Marco Eu agradeço, Túlio. Marcos. Que é isso, cara? E te vejo no próximo Viva a Voz Podcast.